Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista, você sabe, né? Mundial e você sempre ao vivo aqui na programação da Vibe Mundial e sempre um assunto interessante. Às quartas-feiras eu gosto sempre de trazer uma área da saúde, não tem como a gente falar de acupuntura e não pensar em saúde, né, Silvio Laranjeira? De forma nenhuma. Muito bem-vindo, boa tarde. Olha, muito obrigado. Eu que te agradeço. Ter um convite seu, para mim, é uma honra, mesmo, de verdade. Ah, coisa boa. Né? Que bom. Estou extremamente feliz de estar aqui. Teve surpresa quando eu mandei a mensagem para ele. Coisa boa. Mesmo. É assim que a gente gosta de tocar as pessoas. Bem-vindo, viu, Silvio? Muito obrigado. Silvio Laranjeira, que é terapeuta integrativo, como ele mesmo disse, ele tem uma caixa de ferramentas. Com várias técnicas. Muitos anos de estrada. Né? Muitos anos, posso falar em quantos anos? Aí, aproximadamente 30. 30 anos nessa jornada. Começou por qual prática? Eu comecei por PNL, tratando um trauma. Começou com você mesmo? Comecei praticamente. Comigo mesmo. A maioria de nós acaba começando assim, né? Por algo que nos chama a atenção. E a PNL, eu acredito que muitas pessoas começaram pela programação neurolinguística. E ela tem uma funcionalidade... Sensacional. Sensacional. Né? Sou fã. Né? Sou fã de PNL. Eu sempre falo aqui que eu sou fã de Reiki, mas sou fã de PNL também. Reiki. Muito bom. Você é reikiano também? Não sou reikiano. Não é reikiano, eu gente, estudei Reiki e não está na minha caixinha de... Olha, que interessante. Não está. Mas tem muitas outras técnicas aí, muitas outras ferramentas. Não dá para usar tudo. E a gente sempre tem uma com um carinho maior, né? Que é o teu ponto, maior. Que acaba sendo a base de um tratamento e você... faz uma ramificação. Sim, eu acho é exatamente isso. E hoje nós vamos falar de acupuntura sistêmica. Fiquem com a gente que esse papo vai ser bem interessante. Nos acompanhe em 95,7 FM, 83,1 FM também, uma FM estendida. Não tem mais, né, Jean? Não tem mais AM 660. Então, muita gente ainda fica perguntando do AM. Não, 83,1 agora. E todas essas informações você tem acesso pelo site vibemundialfm.com.br, onde você pode acessar o nosso aplicativo, as nossas redes sociais e, lógico, né, nosso YouTube. Estamos ao vivo agora em vídeo por lá. Vamos bater um papo? Ao vivo. Ao vivíssimo, né? Trouxe ainda ele ao vivo para a rádio. Silvio, me conta, o que eu entendo por acupuntura sistêmica? Esse nome me chamou muita atenção. Ok. A acupuntura sistêmica, ela olha o indivíduo como um todo, como um universo completo. Então, quem estudou a acupuntura da maneira que eu estudei, ela enxerga o indivíduo numa completude e ele é totalmente dissociado, diferente do parceiro dele. A gente costuma dizer que a doença é a mesma, mas o indivíduo não é o mesmo. Então não é o mesmo tratamento. Tá, se eu tenho enxaqueca e você tem enxaqueca, são pessoas diferentes. São tratamentos diferentes, ok. Quem contraiu, um assunto bastante controverso, quem contraiu Covid teve diversos sintomas, quem contraiu Covid na mesma casa, na mesma família, filhos, teve outros sintomas. Porque o sistema é diferente. Porque o sistema é diferente. Então eu não consigo tratar uma doença, uma síndrome, um trauma, exatamente da mesma maneira. Não dá para prescrever a mesma coisa. Então a sistêmica vai entender essa completude universal que existe em cada um de nós. E vai também aceitar a grande diferença que existe entre eu e você. Sim, existem várias, né? Somos diferentes. Total, somos do mesmo jeito que o digital diferentes. É diferente, somos diferentes. Quando eu olho para a causa da doença, para a causa da questão, muita gente associa a acupuntura com dores. Sim, né? É o mais comum. Porque a aqui dor, no Brasil é mais comum. E a dor, ela chega no nosso corpo como um alerta, né? Sim. Tem alguma coisa errada. Tem. O que eu costumo dizer, eu alerto muito as pessoas, é sobre o seguinte. A pessoa chega com uma dor traumática, que muitas vezes está prostrando o trabalho dela, e fala, olha, é possível que você amanhã ou depois tenha uma diminuição muito grande de dor, na segunda sessão, a dor acabe. Mas isso não quer dizer que você está curado. E todo mundo fala isso? E todo mundo some.
Ah, ninguém volta? Então, tira a dor do paciente, o paciente se sente bem, a próxima sessão ele desmarca. Eu tenho casos de pessoas que pagam, por exemplo, 4 sessões de uma vez só, faz até a terceira, escuta, você não vai fazer, você pagou. Não, a gente vai marcar porque agora eu estou um pouco atrapalhado. Eu vou quando eu tiver dor. Exatamente aí a dor isso. vai voltar. Lembra que eu tenho um pacotinho, ainda com 2, 3 sessões? Aí eu vou... Então, isso não é legal, né? Continuo falando da sistêmica. Quando você olha isso como um sistema, você vai perceber que a dor é um incômodo causado pelo meu sistema me comunicando de algo errado. Tá. Ok? Então a dor não deveria ser diminuída. A diminuição da dor deveria vir com o tratamento. Então ela iria diminuindo gradativamente até desaparecer. Né? Tá. Quando eu falo, então, da acupuntura sistêmica, eu tenho causas em todo o meu sistema, sim, que aí eu estou falando de físico, emocional, espiritual. Todos os meus corpos estão alinhados. Todos os meus corpos estão alinhados. A dor está ali porque chegou no físico. Veio de algum lugar, por algum motivo, e chegou no físico. Então, quando eu falo, por exemplo, de doenças crônicas, questões crônicas, né, dores crônicas, por exemplo, é sinal de que esse sistema está gritando já faz tempo. Sim, pode ser até antes de eu estar aqui. Tá. Né? Pode ter vindo antes. Genética ou da linha, se a gente for falar de sistemas. Sim. Tá, né? Familiares, por exemplo. Por exemplo. Interessante. E vem de longe. E esse bate-papo com o teu cliente, né, o paciente, ele, de acordo com o que eu vou falando, eu vou te dando informações do que tem que ser tratado. Sim. Se eu tô com uma dor lombar, o que você trataria? Exato. É o lombar? É o músculo? Aí entra a necessidade da pessoa. Uma dor lombar, ela prostra a pessoa de poder se movimentar, de poder trabalhar. E dependendo do grau, aquilo é um incômodo enorme. Então, tratar a dor lombar local é necessário. Mas entender qual é o teu processo que chegou ao dano, né? Porque às vezes não é só a dor. Eu não tenho desconforto, eu já tenho um dano naquela região. Ela já está danificada. Lesada. E às vezes, muitas vezes, lombar, ela é uma lesão irreversível. Ah, é? É uma machucadura que não vai ter como curar. Ela gastou. Entende? Ela tem um desgaste além daquilo que o sistema comportava. Tá, eu posso ter uma dor lombar ocasional. Sim. Né? Isso pode acontecer também, por normal. Postura. Sim. A gente ouve muito falar em mulheres grávidas, né? Nossa, que passam muito. a ter dores, mas depois passa. Depois passa. Tá. Então, se eu tenho uma dor ocasional, é um alerta, ameniza, mas pode aí também diagnosticar que não é sistêmica. Sim. Tá. Mas ela veio por um motivo. Ela está lá por um motivo. Quando eu falo da acupuntura, então eu tenho a sistêmica. Quais os tipos de acupuntura que você utiliza? Você usa auricular, por exemplo? Eu uso. É mais raro o meu uso de auricular. Porque eu sou da escola que usa agulha na orelha. Agulha no corpinho mesmo. E na orelha também? Também. E agulhas semipermanentes, né? Então são agulhas, a gente chama de rabinho de porco. Ela realmente parece um rabinho de porco. É muito pequenininha mesmo. É uma hastezinha de agulha minúscula. Só que na hora que entra no ponto determinado, a pessoa chora. Porque atingiu um ponto. Porque dói de verdade. Gente, mas como que vocês conseguem ir no ponto certinho? Pois é. Que estudo anatômico, né? Pois é. Todo ponto de acupuntura, Samira, existe um buraquinho. Tá. Ok? Tá, entendi. Eu tô pensando como é que você acha. Então, a gente tem o conhecimento de onde o meridiano está, né? Onde é que ele está localizado e como ele percorre. E aí você vem tateando mesmo, né? Então aqui eu tenho um ponto de acupuntura, aqui eu tenho outro ponto de acupuntura, e assim vai. Regiões de pulso, por exemplo, que tem muitas cavidades, então deveriam ter muitos pontos? Não. Não tem tantos. Tem aqueles que a gente sabe que é ponto e não se engana com os outros. E vai por aí afora. E sempre precisa usar uma agulha? Existe, porque a gente ouve falar em outros métodos, por exemplo. Existe, por exemplo, o laser. O laser. Né? Muito interessante, estava conversando sobre isso
ontem ainda. O laser, você vê que interessante, ele causa momentaneamente 24 horas, ok? Momentaneamente, ele cria um aumento da dor, não uma diminuição. A agulha traz uma diminuição da dor. Tá, usando os mesmos pontos no mesmo paciente, o laser, a tendência do laser é elevar a dor nas primeiras 24, 30 horas. Por quê? Porque o laser, ele causa a inflamação daquele local. Entendi. Mas é por isso que trata. Quando eu causo a inflamação numa determinada região, veja, a inflamação ela é localizada, é um lugar certo que eu vou pôr a inflamação. Quando eu causo essa inflamação, eu chamo a atenção de todo o meu sistema para olhar para aquele lugar e mandar, seria Ti nutritivo, né? Seria energia nutritiva, sangue nutritivo, né? Sangue oxigenado, sangue com nutrientes, numa quantidade desejada, né? Então aqui a gente vai ter aquela inflamação e depois... Tá. Mas a região ficou nutrida. Entendi. É como se ela tivesse uma sobrecarga mesmo Exatamente. de nutrientes, inflamou. Isso. Então é como se tivesse aquele vermelhidão. Pois é. E ali depois ele... Mas ali que ele está tratando. Exatamente. A gente É que nem exercício, né? Tá sentindo dor, então tá funcionando. Pois é. É exatamente isso. Tá sentindo dor? Continua que tá funcionando. É muito interessante quando você agulha, principalmente os pontos de costas, que se chamam beixu. Quando você agulha um paciente de pele clara, assim como você, então, é lógico, conhecendo o teu histórico, a gente tem a anamnésia antes, tudo mais, então eu sei qual é mais ou menos o caminho que eu tenho um norte. Sim. E aí, então, por exemplo, eu vou agulhar alguns pontos e eu chego a bater foto, lógico, pede licença, posso bater foto? Olha, não tem nenhuma parte do seu corpo aparecendo, eu minimizo, né? A gente enquadra direitinho e tal, bate foto, e 1 centímetro ao redor de determinadas agulhas forma um vermelhidão. Imagino. Né? E esse vermelhidão... É exatamente o que eu estou te explicando. É a concentração de energia, é a concentração de sangue nutritivo, Sim. tudo, energia nutritiva naquele local. Que legal, né? Aguenta a dor, então. É Não, um mas não método dói. Interessante. Né? Não dói. Ele inflama. Ele inflama, ele não dói. Só que tem gente que tem resistência à dor e outros não, né? Sim, tem a agulha gente... não dói, né? Dói, sabe? Dói? Dói. Eu já fui muito criticado por falar nisso. Eu, inclusive, fiz live por causa disso. Tá. A agulha dói. E eu sou o acupunturista que fala, este ponto dói, ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou preparando o cérebro para sentir dor. Como é que ele vai se preparar? Para o máximo, ok? Aí a gente vai pegar... Por exemplo, Você não me pega de surpresa, né? Ponto que dói. Eu vou chegar aqui e falar, ó, Samira, isso aqui dói, tá? Dói. E eu tô aqui, ó, pressionando. E falei pra você que dói, tá? Aí você vai choramingar, né? Ai, que não sei o quê. Aguenta, não sei o quê. Não, mas você vai aguentar, coloca a agulha. E você fala, nossa, mas eu pensei que fosse doer. Aquela dor, porque eu tava no meu ritmo porque você tava no máximo. Na espera. E aí é onde entra a PNL que um dia a gente comentou, né? Como é que você prepara o teu paciente para receber o tratamento? Você conversa com ele, você tem uma interação, você tem uma sinergia com o teu paciente, e é isso que toda a minha caixinha de ferramentas me traz. São várias técnicas, São né? muitas técnicas. E essa questão de olhar para esse paciente integralmente, Sim. né? É muito importante, né? Porque você também está conhecendo os hábitos dessa pessoa e tudo que ela passa na vida. Exatamente. Né? Porque tem muitas questões que não causam dor, mas que estão doendo. Opa, com né? certeza. Que aí a gente entra nas questões emocionais, Sim, por exemplo. por exemplo. E tem questões de doenças de alguns órgãos que também não dói, mas elas existem. Sim. E quando eu olho para a acupuntura, ela também trata essas questões. Trata, com certeza. O que me chamou a atenção, o que me abriu o caminho para eu estudar a medicina chinesa e me aprofundar em acupuntura. Tá? Então foi como eu deixasse de lado algumas coisas e fosse olhar para a acupuntura. Que a medicina chinesa ela é muito ampla, extremamente ampla. Mas é importante que você se concentre. Aí o foco, porque senão a gente sabe tudo e não faz coisa nenhuma. Né? Então aquele foco na acupuntura e com agulha. Eu sou a espécie da agulha. Eu gosto da agulha. Tenho
né? Eu sei por que ela Sim. existe, eu sei por que ela está ali. E não tenham medo da agulha. Não precisa ter medo. Né? Imagina ela não vai só, machucar, ela vai curar. sem perder o fio da meada, mas dentro de uma agulha de injeção cabem 14 agulhas de acupuntura. Ah, e é bem pequenininha, então. É bem fina. E ainda mais sabendo onde é que ela vai entrar. Sim. Por isso que não sangra. Entendi. Alguns pontos vão sangrar, tal, existe um motivo, mas ela normalmente não vai sangrar, ok? Então, voltando a falar das dores sentimentais, por exemplo, por que trata? Porque existe um caminho, cada um dos nossos órgãos, eu considero que existe um espírito nele, ok? Então, o fígado, o que adoece fígado? É raiva. As emoções. Né? O que adoece baço? Preocupação. Ok? Entendi. O que adoece pulmão? Tem gente que nem sabe onde fica o baço, meu amigo. Ixi, E vive preocupado. O que adoece pulmão? Tristeza. Tristeza. Né? Então, hoje é muito comum, com a aceleração que nós temos, ansiedade, aí uma loucura, depressão, que é decorrência, pânico, tudo mais. Rins, medo, né? Rins, medo. Medo? Medo. Como a gente ouve falar em doença do rim? E interessante, né? Imagina a localização dos rins agora. São dois. Os ainda. canais dos rins vêm da sola do pé, das duas solas. Tá. Quando eu tenho um medo exagerado, eu tenho o afrouxamento dos esfíncteres, tanto o anal quanto o urinário, e eu posso fazer xixi. Posso falar isso? Pode. E eu posso até fazer cocô, de medo. Entendi. De medo. Isso. Por quê? Olha. É um impacto enorme nos rins, no meridiano todo dos rins, que vai afetar todo o meu assoalho pélvico. Então, tem uma resposta para isso, né? Total. Falamos de assoalho pélvico na segunda-feira. Fantástico. Unimos né? as histórias aqui agora. Pois é. Não é? E a acupuntura colabora para esses tratamentos, né? Total. Do medo, Sim. da tristeza, da Sim. preocupação, da exatamente. raiva. A raiva, Opa, gente, o da raiva é o fígado. que eu mais trato atualmente de forma subliminar, né? Porque assim, a pessoa vem me procurar por qualquer coisa. Eu tenho uma condromalásia no joelho esquerdo. Então a gente está tratando lá. E eu estou tratando fígado. Porque você já vê a associação. Porque a gente começa a conversar com a pessoa, desde do momento que ela passa pela porta, você está observando como ela anda, como ela se expressa, como ela olha para você, né? Tem gente que te olha assim, né? Tem gente que te olha intimidando, Exato. né? E tem gente que te olha numa boa. Uhum. Isso tudo faz diferença. Tá, na hora que chega lá, Você você já está começa a olhando, analisar. a anamnese começa do entrar Tenho da porta. certeza disso e tem um resultado incrível, né? E aí você olha, você fala assim, nossa, raiva dessa pessoa, não vou usar termos técnicos, né? Mas a raiva dessa pessoa está lá em cima, né? Então você está agulhando o joelho para tratar de uma condromalásia, mas o foco é total na subida do fígado dele. Na forma Porque ele como vai ter um anda. AVC. Entendi. Ele vai ter um AVC. E esse monte de caso que tem, né, de problemas coronários e de AVCs, um atrás do outro, que a gente ouve falar, né? 30 anos de idade. 30 anos. Pois é. E é tão fácil retardar um AVC. Qualidade de vida, né? Pois é. Qualidade de vida. E a acupuntura faz parte da qualidade de vida. Faz. Posso utilizar como preventivo. Sim. Para qualquer coisa. Total. Preventivo total. É muito bom, é muito gostoso quando o paciente vira para você e fala assim, um paciente novo ou antigo já, não importa. Ele fala assim, olha, eu fiz uma ressonância, eu vou te mandar no teu WhatsApp. Manda. Por quê? É um norte através de um outro olhar. Então a nossa medicina ocidental, ela é perfeita. Eu não tenho nada a reclamar dela. Não. Nenhum tipo de preconceito em relação a ela. Ela sim soma. Entende? Sim. Então, quando você faz uma anamnese, fala, deixa eu ver a tua ressonância. Aí você vê lá, tal, não sei o quê. Tem alguma coisa, pode até ter dúvida pelo linguajar. Mr. Google, o que é tal coisa? Ele acaba com a gente. Né? Pois é. E aí você chega à conclusão, puxa vida, eu estava no caminho certo. Ou eu posso melhorar o meu caminho. Porque dependendo do que eu falar para você,
antes até de mostrar os exames. E quando eu mostro os exames, você já vai associar Sim. com todas as informações Sim, que eu trouxe para você exatamente. antes. E você, no conhecimento, né, da acupuntura, já vai poder antes mesmo falar, Samira, temos que cuidar de tal órgão, Sim. porque ele está dando sinal. Sim. Mulheres na menopausa, por exemplo, a gente comentava um pouco antes. Se olhar para tudo isso antes e aproveitar desse conhecimento de mais de 5 mil anos, Mais de 5 mil mais anos. de 5 mil anos, Exatamente. a gente pode tirar proveito, né? E ser preventivo. Imagina só, San Simeão é um dos clássicos da medicina chinesa. Ele, sei lá, 2.000 anos, ou mais ou menos, me desculpe se eu errar em 2.000 anos, pode ser talvez 1.000, e não faz diferença no que eu vou falar. Não mesmo. Ele começou a tratar uma série de pontos, ele descobriu um sistema onde ele conseguia tratar esquizofrenia, Olha só. né? E doenças de cunho emocional, totalmente emocional, né? Quando nem se falava disso. Quando não existia, imagina há 1.000 anos atrás uma pessoa ter crise de ansiedade. Que loucura é essa? E tinha, que frescura é essa? E tinha, Era o que... né? Lógico que tinha. As mulheres tinham, então até eram tratadas de uma forma não muito bacana, Não, né? né? Fica para outro programa. Deixa pra lá, depois da meia-noite. Pode deixar. E então, ali já se tinha essa visão. Mas por quê? Porque o pensar desses clássicos era entender o caminho das coisas, aí eles sabiam onde iam chegar. Entendi. Olha, isso aqui vai chegar em tal coisa. Não é uma previsão, é um estudo, é ciência verdadeira. É pura observação, Pura né? observação. É a pesquisa mesmo É. do que está acontecendo. É, E se cada um de nós é diferente um do outro, imagina só. né? Nós É. temos 8 trilhões de pessoas para serem estudadas. Sim. É incrível Imagina isso, como né? você absorve um trauma. A pessoa que está no carro, junto com você, no mesmo acidente, absorve o mesmo acidente de uma outra forma. E quem ouve, Entende? Então, como é que eu vou tratar o que essa pessoa que não caracterizou como um trauma, mas ela quer desmanchar aquilo que passou? Como é que eu vou tratar essa pessoa que passa por um trauma pesadíssimo? Como é que eu vou tratar essa pessoa? Né? E como é que eu vou tratar a pessoa que ouviu e se desesperou, um pai, uma mãe, e aquela que viu, aquela que viu? até mais traumático até. Como é que eu vou tratar? E eu estou falando só de emocional. E são pessoas diferentes. É. Cada um tem um tratamento diferente do Totalmente outro. diferente. Mas todos podem ter um ponto de partida. Exatamente. Uma agulhinha. Né? Acabou o programa. Algumas agulhinhas. Você Puxa costuma vida. usar? Você tem uma média de número de agulhas para utilizar? Numa sessão? Entre 8 a 12 agulhas. Até que tá na média. Se a boa. gente tiver um problema muito grave, por exemplo, uma contusão, eu vou usar mais. Tá, mas aí é uma contusão, É. um problema mais sério. Você falou de Covid, a Covid traz muitas questões a serem tratadas? Demais. De pós-Covid, De por exemplo? pós-Covid. É, Uma delas é memória. A outra é capacidade respiratória. são áreas que foram muito São afetadas. muito né? afetadas. Isso vale um outro programa, bater papo. Tá viu, bom, Silvio? a hora que você Obrigada. quiser. Quem quiser contato com você, qual é o caminho? Me Bom, conta. WhatsApp 11 97178 3468. Esse é o que eu mais uso. Eu sou da velha guarda. Eu tenho Instagram, mas é um pouco mais... Assim, eu não consigo usar como deveria. Mas ele tem, Me desculpa. Tá? É o Silvio Laranjeira Oficial? Não lembro, olha lá. Bem-estar com Silvio Laranjeira. Bem-estar com Silvio Laranjeira? Bem-estar com Silvio Ele Laranjeira. puxou Você teve Covid? Eu tive Covid. Você teve Covid, tá tudo Todos em casa tivemos Covid. Oh, meu Deus, saúde para todos. Bem-estar Com Silvio Laranjeira. com Silvio Laranjeira. Telefone 97178 3468. 3468. Isso. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá. Obrigado, Samira.